Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento você vai ver essa live, mas hoje nós estamos aqui falando um pouco sobre o nosso feminino, sobre a nossa energia do Yin e do Yang, que é a energia do masculino e do feminino dentro de nós. Antes de nós começarmos com o nosso tema, eu vou falar para vocês sobre o nosso encontro, nosso primeiro círculo de mulheres que a gente teve na segunda-feira à noite, que foi muito legal. E a partir dele que surgiu um pouco de dúvida, talvez, ou de estranheza pelo termo, né? Porque para muitas pessoas elas não estão ainda muito acostumadas com esse masculino e esse feminino, essa energia Yin e Yang dentro de nós, porque quando falamos do masculino e do feminino, a gente sempre leva para a questão de gênero, né? O homem e a mulher. Mas não é só isso também. Aqui nós vamos falar em relação às nossas energias, né? O quanto a gente tem de energia Yin, que é a energia feminina, e a energia Yang, que é a energia masculina dentro de cada um de nós. Mesmo homem ou mesmo mulher, nós carregamos essa polaridade, né? Então, oi Patrícia, que bom dia, ou melhor, bom dia. Eu não almocei ainda, você já almoçou, Paty? Então vamos lá. Gente, então, o que significa, né, dentro dessa abordagem da medicina chinesa, tá? O que significa o conceito dessa teoria da medicina chinesa sobre o Yin e o Yang, né? Aqui para nós no Ocidente fica um pouco estranho a gente pensar como eles pensam, né? Muitos anos eu fiz a minha formação em acupuntura e eu me encantava demais com como os orientais eles olham pra gente nessa perspectiva, né, da polaridade, e isso me chamava muita atenção. Então, quando a gente fala do Yin e do Yang, nós falamos de uma representação onde a gente tem qualidades opostas. Então, se você perceber, eu acho que todo mundo vai lembrar do símbolo do Yin e do Yang, né? É onde tem tudo preto com uma bolinha branca num lado, tudo branco com uma bolinha preta do outro, né? A polaridade do Yin e do Yang. Então, elas representam também uma complementação, porque dentro do preto nós temos o branco e dentro do branco nós temos o preto. Então, quando a gente precisa viver uma vida em harmonia, a gente tem que estar com essa polarização em harmonia também, né? Então, eles são lados opostos, mas eles não são independentes, porque ora nós estamos, né, num lado, no preto, mas temos o branco dentro da gente, ora nós estamos no branco, mas temos também o lado Yin dentro de nós. Então, eles se modificam à medida de que a gente vai fazendo uso dessa energia, mas ao mesmo tempo eles se complementam, né? Então, nada é totalmente Yin e nada é totalmente Yang. Então, os opostos, eles são diferentes, mas eles são diferentes em graus, né? E isso também afeta a nossa vida num todo. E afeta também a parte do nosso feminino e do nosso masculino. Nada no mundo, na natureza, ela vai escapar a essa oposição, essa lei da polaridade, né? Tudo contém o seu oposto, o Yin e o Yang. Embora tudo tenha eles, mas não é uma estatística, a gente vai ter 50% do Yin e 50% de Yang. Não, eles vão ser dinâmicos, eles vão estar constantemente nessa variação. Eles são interdependentes, como eu falei anteriormente, né? Eles se mantêm dentro de cada um, mas ao mesmo tempo, um não pode viver sem o outro, né? São forças opostas que acabam se atraindo. Não sei se vocês conseguiram entender bem isso, né? Mas eu vou tentar explicar melhor. Então, por exemplo, eu vou dar exemplo prático, que daí eu acho que fica mais fácil, né? O dia, ele é o oposto à noite. O claro é o oposto ao escuro. O frio é o oposto ao calor. Então, isso são as energias que eu falo de Yang, né? De positivo. E não existe nenhuma negativa e nenhuma positiva no sentido de bom ou ruim. Porque o bom e o ruim também são opostos, né? Isso tudo vai trabalhar essa energia dentro de nós. E quando nós sabemos lidar com essas energias, a gente vai também lidar com o nosso feminino e com o nosso masculino, porque a gente vai buscar um equilíbrio,
Oi, Lu, tudo bem, querida? Que bom que você está por aqui. Então, o nosso Yang, ele é totalmente correspondente à energia pura dele, né? Ele é o imaterial. E o Yin, no seu estado mais áspero e denso, totalmente material e corresponde à substância. O que é isso, né? Vamos lá. O Yin, ele é o calmo, ele é o material, como eu acabei de falar, ele é a água, ele vai falar das nossas emoções, ele é a descendência, né? Porque a água, ela desce. Então, tudo que é descendente é uma situação ou uma energia Yin, é a lentidão, é o escuro, é o frio, é a noite, é o macio, é o úmido e é o feminino. Então, nós temos em nós a energia feminina, a energia Yin, né? Mas isso é porque eu sou mulher? Não. Nós estamos falando de energia. Mas também temos o nosso contraposto, o nosso complemento, que é a energia do Yang, que é o imaterial, que é a energia por si só, que é a expansão, que é a ascendência, né? O fogo. Tudo que vai para cima é Yang. Tudo que é rápido, tudo que é claro, que é quente, que é dia, que é duro. O homem, ele é energia Yang, essa energia, né? Então, nós somos representados, nós mulheres, agora falando de gênero, nós mulheres somos representadas pela energia Yin e os homens, eles são representados pela energia Yang. Mas eles têm o Yin como nós também temos o Yang. E aí você começa a perceber que muitas vezes a gente está muito Yang, né? Muito acelerada, muito masculinizada, não em relação à aparência, tá, gente? Em energia, de novo, né? A gente tá falando de energia. Então, a gente tá muito mais nessa energia do Yang do que propriamente do nosso Yin, que é o nosso acolhimento, o amor, a nossa sensibilidade, a nossa intuição. Então, aí a gente tá numa energia muito desfocada de nós, né? Quando a gente tá numa polaridade só por muito tempo, né? O que eu tô querendo dizer com isso tudo, assim? Né? Que o Yin, ele faz parte de tudo e de todos. E o Yin e o Yang, né? Então, pra gente ter esse equilíbrio entre essas duas polaridades, nós precisamos estar em equilíbrio também. Seja na nossa saúde, seja nos nossos relacionamentos, e seja também no nosso emocional. A gente precisa ter equilíbrio em tudo que a gente faz. Faz sentido para vocês isso? Qualquer dúvida que vocês tenham, coloca uma pergunta aqui, ou deixa mesmo, se você for ouvir essa live depois, pode deixar essa pergunta aqui que a gente vai esclarecendo mais tarde, né? Então, essa polaridade, esses princípios, eles precisam ser respeitados na nossa vida, para que a gente consiga manter o equilíbrio dessas forças entre nós, dentro de nós, né? Dessa energia. Você vai ficar muito no Yin, você vai ficar muito melancólico, muito fria muitas vezes. Você precisa do calor, da força do Yin, do Yang, do masculino. Então, esses exemplos que eu tô te dando, eles são muito padrões. Voltando lá na acupuntura, eu vou te lembrar disso em relação às doenças, né? É um padrão. Então, quando a gente tem um padrão muito Yin ou muito Yang, a gente tem uma deficiência no meridiano, num sistema do nosso corpo. Porque a gente ou tá com a falta ou tá com o excesso dessa energia dentro de nós, né? Então, estar saudável é manter nosso equilíbrio do corpo, da alma, também é nutrir, né? Nossos alimentos. É muito interessante que os alimentos, como é uma energia, uma polaridade que pega tudo, como eu falei inicialmente, nós temos alimentos mais Yin e nós temos alimentos mais Yang também, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Um alimento Yin é aquele alimento mais frio, é aquele alimento mais doce. Um alimento Yang é aquele mais quente, a pimenta, aquele mais agressivo. Então, a gente tem também, o salgado também é um alimento Yang, né? A aveia, o pepino, a beterraba são alimentos mais Yin, e os alimentos mais quentes, o arroz, o trigo, são também alimentos, alface, são alimentos mais Yang, né? Existem também dietas específicas nessa polaridade, é interessante também, tô aqui lembrando das coisas que eu estudava lá na época da acupuntura, né? E como é que a gente consegue esse equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, na correria que a gente tem no nosso dia a dia, né, gente? Eu digo pra vocês que não existe uma receita assim de dizer, faz isso, faz aquilo, come isso, come aquilo. Eu acho que a gente vai viver
uma vida inteira buscando o nosso equilíbrio, né? Nos nossos hábitos alimentares, no nosso estilo de vida, cuidando da nossa saúde mental, cuidando dos nossos pensamentos, mantendo o nosso equilíbrio emocional. Acho que isso é a maior sacada para que a gente possa ter o nosso yin, a nossa polaridade yin, a nossa polaridade yang na nossa vida de uma forma em harmonia, né? Então, o primeiro passo é a gente querer estar disposto a isso, né? Ter a consciência, como é que a gente vai gerar novas atitudes, novas mudanças dentro de nós mesmos. Isso é uma grande importância a gente pensar. Como eu posso fazer para ter uma saúde, por exemplo, mais equilibrada? Como eu posso fazer para ter emoções melhores, né? Ou saber lidar com as minhas emoções diante de situações, né? Então, gente, assim, ó, nessa minha experiência, muitos anos, a minha experiência pessoal e nos meus atendimentos, né? Eu percebo que a dificuldade que se tem ainda é muito grande de se ter uma harmonia, um equilíbrio na nossa saúde mental e em relação aos nossos relacionamentos, seja ele no trabalho, seja ele no nosso pessoal, seja ele com o nosso companheiro, com a nossa companheira, né? Então ele gera muitas doenças até. Quando a gente não consegue nos equilibrar emocionalmente dentro de uma relação, vamos lá, vamos usar uma relação de trabalho, tá? Você vai trabalhar num lugar onde você é muito cobrada, onde a sua meta, ó o masculino aqui, né? Onde a sua meta, onde é números, é cálculos, é tudo mais, você precisa ser resultado. Você mergulha demais nessa energia do masculino e esquece completamente, né, da sua energia do feminino, que é a energia da acolhida, do amor, da calma, do espera, vamos fazer as coisas com calma, né, dentro de um fluxo. Então você, com isso, você acaba adoecendo, porque essa energia, ela vai te trazer dores, ela vai te trazer doença, que justamente vão apontar essa desarmonia, né? E às vezes a gente não entende que essa desarmonia, que essa doença é justamente porque eu estou numa polaridade muito mais masculina, fazendo coisas mais masculinas, né? Por exemplo, tá? Hoje em dia, as mulheres, elas acabam tendo doenças que antigamente a gente falava que eram doenças de homem. Por exemplo, a obesidade, o infarto, a diabetes, eram doenças mais levadas para a parte masculina. A mulher quase não tinha esse tipo de doença, né? E com esse avanço dentro das empresas, das organizações, com essa cobrança que ficou muito grande em cima de nós, isso acaba afetando diretamente também essa polaridade yang, né? Esquecemos de ser mulher, esquecemos de ser olhar para a nossa energia acolhedora, a energia do amor, a energia mais pacífica, né? E a gente está correndo atrás o tempo inteiro de resultados, de números, ficamos com nossa energia muito yang, muito masculinizada, né? E essas polaridades, elas são diferentes e através delas a gente faz trocas energéticas também, né? Oi, Sabrina, tudo bem? Rose, tudo bom, Rose? A Paula, o Paulo e a Tânia também. Oi, a Luanita, obrigada por vocês estarem aqui. Se tiverem alguma dúvida, escreve ali, pergunta para mim que a gente vai responder, né? Então, essa polaridade do yin, do yang, da energia masculina, da energia feminina, elas são diferentes, mas é através delas que a gente faz essa troca energética, porque a gente precisa do equilíbrio de uma e de outra. Então, você entende? Quando nós estamos muito lá no yin, no yang, nós estamos em desequilíbrio. A gente precisa trazer o nosso feminino para equilibrar essa energia. E vice-versa também, né? Quando a gente tá muito feminina, a gente não produz, a gente fica muito aqui, ó, nos pensamentos, a gente fica muito na parte mental e esquece de agir, porque quem vai para ação é o masculino, né? Então nós precisamos estar em equilíbrio para conseguir, para poder movimentar essa energia yang dentro da gente, porque a nossa alma feminina, ela é yin, ela é o amor. O amor, o feminino é voltado para a criação. Oi, Gê, tudo bom, querida? O feminino é voltado para a criação, o feminino é voltado para a educação dos filhos, do acolhimento da família. Ela é a nossa alma subjetiva, ela é o nosso emocional. E com a atenção possível, né, para essas direções. O feminino é intrínseco na nossa alma, que a nossa alma busque o amor. Isso é inerente a nós mulheres, né, nós no feminino.
nós buscamos o amor. Então você percebe o masculino, o yang, quando o homem é muito bruto, né? Ele é muito grosseiro, ele está muito centrado no masculino, ele não abre espaço para esse amor, para esse feminino dentro dele, né? Então, dentro de cada ser humano, dentro de cada um de nós, circulam essas forças, né? Essas forças complementares umas às outras. E o homem e a mulher, independente do gênero, como eu falei, muitas vezes se posicionam perante a vida de maneira desequilibrada. E aí causam os conflitos internos e externos, né? Porque muitas vezes é muito mais interno do que propriamente aqui, né? E infelizmente a gente ainda vive numa época, agora eu vou... Oi Lili, tudo bom? A gente vive numa época onde o nosso sagrado feminino e o sagrado masculino, eles foram esquecidos por questões sociais, por questões espirituais, mesmo para quem não acredita nisso, né? Mas nós somos energias, né? Nós respondemos a todas as energias todo instante. Então, nós somos muito mais seres energéticos do que seres materiais, né? Então, a gente precisa olhar para isso também. Então, a gente viemos, né, de uma educação muito machista, muito patriarcal, onde herdamos de nossa ancestralidade esse comportamento. E a gente evolui, eu percebo assim, que a gente evoluiu em muitas coisas, mas em outras ainda a gente está estacionada, né? E o maior problema que eu percebo é que a gente está estacionada, vivendo e repetindo o que a gente aprendeu dos nossos triavós, bisavós. Então, é passado de geração em geração muitas situações do nosso feminino, do nosso masculino, que foi intrínseca à nossa educação, né? À nossa ancestralidade, aos comportamentos que existiam lá atrás, no século tal, que hoje não faz mais sentido pra gente. Mas nós acabamos repetindo esses padrões sem nenhum questionamento, né? A gente vai repetindo aquilo porque alguém algum dia fez e a gente não se questiona se aquilo é bom e se aquilo é ruim para nossa vida, né? Oi Célia, tudo bem? Obrigada Célia, saudades, tá? Que bom que você tá aqui, tudo bem com você, comigo também. Oi Mari, que saudade Mari, beijo grande no teu coração, querida. Então, gente, nos questionarmos para aquilo que a gente está vivendo na nossa vida, né? Mas por que eu preciso fazer assim, dessa forma? Eu não posso fazer de outra? Às vezes mudar o foco, mudar o olhar para as coisas já traz uma grande diferença e faz a nossa vida ser mais leve, né? Então, gente, o sagrado feminino, o sagrado masculino, infelizmente, ele se perdeu também, né? Gerando insatisfação nos homens também, medo, porque é complicado também trazer nos ombros essa parte sombra do masculino, né? Onde a gente vai, onde eles buscam os relacionamentos, né? Então, para ser macho, eu preciso me relacionar, eu preciso ter várias mulheres, eu preciso trair, porque eu aprendi lá atrás, né? Que para ser macho eu preciso ter gratidão, Célia, para você também, que Deus nos abençoe, né? Sempre, sempre. Muito obrigada, querida, pelo carinho. Então, os homens, eles vêm com esse estigma do macho, de falar alto, de gritar, de impor pela força, né? E eu vejo isso, eu sinto assim também. E muitas vezes eles perdem a oportunidade de viver o sagrado feminino dentro deles, de fazer as coisas com amorosidade, né? Será que eu preciso sair com uma mulher e ficar contando e espalhando por quantas que eu fiquei, mostrando a minha masculinidade? Esse é o lado sombra do masculino, né? Também, né? Do masculino, onde eles aplicam a energia deles num relacionamento que muitas vezes é só para mostrar número de conquistas, né? E recebem dessas mulheres também o quê? O que vocês imaginam que elas entregam para ele, né? Nada. Talvez um sexo, talvez alguma coisa, mas nada que realmente gere uma conexão e amor. Então, eles não percebem o lixo energético que eles acabam atraindo para a vida deles, né? Então, esse sagrado feminino, ele também está vivendo, ele também está sofrendo, como nós, esses comportamentos destrutivos, né?
num relacionamento infeliz e incompleto e muitas vezes consigo mesmo. E por outro lado, o nosso sagrado feminino, ele foi mutilado por toda a nossa história, por toda a história da humanidade. Ontem na segunda-feira, nós trouxemos e contextualizamos, e talvez eu possa trazer isso para vocês na próxima live da semana que vem, a história de como surgiram os círculos de mulheres, de como surgiram a tenda vermelha, de como nós nos reunimos em grupos, a nossa ancestralidade, né? E como isso foi sendo destruído pelo patriarcado, pela força física do homem, né? Então, e a gente foi sendo nessa história, herdamos esses comportamentos também da nossa ancestralidade. Muitas vezes hoje nós não temos força e permissão de seguir a nossa vida à frente, porque ainda temos e trazemos muitas dores dos nossos ancestrais, né? Eu estava contando para elas na segunda-feira que a minha tria-avó, ela era índia e ela foi caçada no laço por um homem. Então você imagina o que é para um feminino a submissão, né? De ser pega no laço. Ela tinha 14, 15 anos quando ela foi caçada, foi tirada da vida do clã dela, né? Da comunidade indígena dela, e foi levada por um masculino, por um homem. E ali surgiram, né, a briga do amor. Eu não estou falando de amor de novela, aquele amor meloso. Eu estou falando de amor aonde viviam o amor de um filho que nasce a partir daquilo ali, de quase um estupro, né? Então ela vivia uma briga muito grande entre o amor de gerar um filho e de um ódio de se pegar ao laço por esse homem. A Lili está falando que nas tribos antigas as mulheres se reuniam, uma cuidava da outra. Sim, Lili, é lindo, né? Essa história. A Lili também trabalha, a Lili é do Rio, ela também faz um trabalho lindo com o sagrado feminino, né, Lili? E a gente que estudou bastante, né, a Clarissa Piccola, ela fala muito sobre esse trabalho das mulheres, dos círculos de mulheres, né? Mirella Fall fala muito no seu livro sobre a origem dessas tribos, né? E ela conta também as histórias das mulheres, onde umas cuidavam das outras. E enquanto vivíamos assim, nesse cuidado, nesse núcleo, não tinha guerra, não tinha competição, muito pelo contrário, né? Compartilhávamos tudo, era muito lindo. Lili, obrigada pela contribuição, querida, né? E aí também as mulheres, elas perdem esse divino dentro delas, né? Porque elas esqueceram a sua força, a força do amor, a força da intuição, que faz parte da nossa natureza e da nossa essência. A nossa alma, ela é feminina, né? Então as mulheres, nós ainda carregamos a dor de uma história toda, aonde as mulheres tiveram que ser fortes, aonde as mulheres, o exemplo da minha bisa que eu falei, da minha tria-avó, que eu falei que foi pega por um índio, que era índia, foi pega no laço. Imagina o amor e o ódio, a submissão, a submeter a esse masculino, né? Que, olha, tudo isso, o desconforto que isso gera, a dor que essa mulher carrega na vida toda, né? Uma história de dor, uma história de negação de si própria, né? Aonde a gente teve que ser forte muitas vezes, até para sobreviver num mundo desse, né? Com tanto desrespeito. Hoje a gente começa a olhar que temos os mesmos cargos, mas recebemos 20% no mínimo ou menos, né? E se somos negras ainda, a situação é pior ainda, né? Então, olha o quanto que tem um preconceito, né? Que temos ainda brigar, competir no mercado de trabalho por algo que é nosso. E, gente, assim, eu tô nessa caminhada de espiritualidade, de psicologia, desenvolvimento humano há mais de 30 anos, tá? E eu fiz muito e faço muitos cursos, dou também, né? 80% são mulheres. Nós dominamos o mundo. Nós que vamos para aprender, nós que vamos para a vida, a gente busca estudo, a gente vai atrás de conhecimento, de se melhorar. Nós estamos 80%, nós mulheres estamos à frente, né? De uma parte maior, vamos dizer assim, de homens, né?
mas ela é insignificante quando nós olhamos para nós. Então, os homens, eles têm o seu lugar, sim, é um masculino sagrado, a gente não pode denegrir a imagem deles, eles têm dores profundas também, eles também choram, né? Tem uma música, eu acho que é do Djavan, que ele fala sobre o sofrimento e a dor, o homem menino, o guerreiro menino, né? Acho tão linda essa música, porque é um momento que traz a dor do sagrado masculino também. Eles também precisam ser fortes para conviver, mas eles também trazem essas histórias todas deles, né? Como nós. Nós também tivemos que ser fortes para ser quem somos, para chegarmos até aqui. E muitas vezes a gente precisou criar um escudo emocional para se proteger de dor. E esse escudo emocional é buscar o nosso lado yang, o nosso lado masculino muito forte, né? De trazer tudo isso para a gente poder se proteger. Mas tudo bem a gente estar numa polaridade de yang por um tempo, mas a gente precisa voltar para a nossa energia yin, para a nossa energia do feminino, do amor, da intuição, né? Com tudo isso, a gente enxerga o sofrimento tanto no sagrado feminino como também no sagrado masculino, né? Homens e mulheres sofrem por todo esse contexto que nos foi herdado na história da nossa humanidade, né? Os homens ainda não perceberam o divino dentro de nós, mulheres, poucos percebem, né? Eles ainda estão focados no físico, no sexo sem amor muitas vezes, mas as mulheres também, nós também esquecemos a nossa alma feminina, nós também esquecemos de buscar pelo nosso amor, né? Vocês estão concordando? Fala para mim o que vocês estão achando dessa minha fala, dessa minha visão do sagrado feminino, do sagrado masculino. Tem alguma pergunta, né? Então, gente, as relações, elas podem ter solução havendo um equilíbrio. Não digo só no homem e na mulher, mas eu estou falando de humanidade, né? Enquanto a gente não equilibrar essas duas energias dentro de nós, a gente não vai conseguir ter uma harmonia, né? Então, quando cada ser humano expandir essa sua consciência e a consequência disso é um efeito dominó. A gente vai conseguir mudando a visão de mundo que nós mulheres temos em relação aos homens e que também os homens têm em relação a nós. E eu vou dizer para vocês, não esperem que alguém faça isso por vocês. Nós temos que olhar para dentro de nós também e olhar em que polaridade eu estou. Faço um convite a vocês, né? Preparem um minutinho do seu dia, percebam como é que você está com a sua energia. Se está naquela energia mais ativa, mais de trabalho, você não está... E onde está o teu feminino? Ou você está naquela energia mais parada, mais falta de ânimo, até depressiva, né? Então, você precisa olhar para onde você está. Esse olhar já vai te dizer como anda a sua vida e os relacionamentos que você tem, né? Então, as pessoas às vezes me perguntam, tá, mas como é que eu equilibro o meu yin e o meu yang nos meus relacionamentos, né? Lembre-se, dentro de cada um de nós, indiferente de gênero, existem essas energias femininas e energias masculinas. Sim, Lili, é energia, sim, energia masculina e energia feminina, energia do yin e energia do yang, né? Então, a energia feminina é a energia do yin e a energia masculina é a energia do yang. E é necessário essas duas energias estarem em equilíbrio. E em alguns momentos a gente vai ser mais yin, né? E em outros momentos a gente vai ser mais yang. Vou dar um exemplo, quando a gente é muito yin. Quando a gente é mãe. Então a gente vai, né? Nasce uma criança, você vai estar 24 horas com a sua energia yin. Mas é interessante nesse momento que você esteja, porque a situação está te pedindo, né? O cuidado, nós mulheres somos cuidadoras, né? Nós já temos isso intrínseco dentro de nós. Então essa energia yin, ela vai estar muito alta nesse momento. E também a energia yang, quando você é executiva, quando você vai para o trabalho, quando você só tem essa energia do trabalho, da força, essa energia muito mental, né? Essa energia é a energia do yang, energia masculina demais. Então a gente precisa aprender a equilibrar e ao mesmo tempo ela vai variando, né? A gente não é só yin e a gente também não é só yang.
porque se a gente fizer isso, a gente vai desequilibrar todo o nosso sistema, e eu digo sistema de um todo, porque a gente vai adoecer, e gerando conflito entre nós também, né? Primeiramente, nós mulheres, nós precisávamos resgatar a nossa essência, né? A nossa alma feminina, nos reconectar com esse amor que já faz parte da gente, né? E elevar, principalmente, como a Louise Hay falava muito, sobre a nossa autoestima, né? A gente vai ter que aprender novamente a nos amar, cuidar de nós mesmos, a deixar que a nossa energia influa de uma maneira leve, fluida, para que as pessoas possam, para que as mulheres possam perceber que mesmo na leveza nós somos fortes, né? Que a gente não precisa ter uma energia yang para mostrar que a gente tem força. Oi Lorena, tudo bem? Então, a gente vai usar essas energias, tanto a energia yin quanto a energia yang, para justamente trabalhar o nosso equilíbrio emocional. E é justamente isso que a gente faz lá no nosso ciclo de mulheres, né? Que nós começamos na segunda-feira. Lilian, quero te contar, foi lindo de viver o nosso ciclo de mulheres, né? Eu sei que tu também tem os teus aí. E que foi muito lindo a gente entender o que é ser mulher nessa sociedade que nós estamos hoje, né? E nós continuamos o nosso ciclo também. E a energia forte que a gente busca desses grupos, né? Onde a gente tem uma rede de apoio que a gente pode estar juntas e seguindo a vida de uma forma mais leve, né? E esse trabalho que a gente faz de entender esse lado yin, esse lado yang, esse lado feminino e masculino dentro de cada uma de nós é justamente o trabalho que a gente busca nos círculos, né? Então, muitas vezes, os homens, quando eles estão muito no yang, né, energia masculina, eles não conseguem entender a psique feminina, né? Porque eles estão muito mais na matéria, no físico, eles estão muito mais no sexo, eles não conseguem se permitir olhar para o lado sensível deles. Poucos conseguem deixar vir o seu lado yin, que porque tem medo, eles têm preconceito, né? Eu trabalhei uma vez com um homem e trabalhei justamente essa energia feminina. E ele olhou para mim assustado e disse, tá, mas eu vou virar gay? Olha como tem, né, essa questão do preconceito. Porque parece que feminino já, desculpa a expressão, e desmunhecando, né? Mas não é isso que se acontece, né? Eu tenho um homem em casa que tá aqui, né? Que ele é muito feminino, a energia yin dele é muito linda, do cuidado que ele tem comigo, da casa, das coisas, mas ele não deixa de ser o yang, a energia dele. Então, ele consegue passar pelo yin e pelo yang dele de uma forma muito natural e muito linda. E eu te agradeço, querido, pela oportunidade de poder viver o teu feminino junto com o teu masculino também. Que legal, né? Te amo, tá? Beijo, Ivo. Então os homens eles precisam viver mais com esse pensamento, né? E o comportamento que apresentam, que foi herdado de uma forma que chegou até neles de uma forma errada também, né? Como eu falei. Mas agora nós podemos ter a escolha de viver, de olhar para o nosso yin, para o nosso yang com uma leveza maior, com o equilíbrio que ele precisa ser visto, né? Então a gente pode entender que a gente pode ter sim relações saudáveis, né? Sem tanto sofrimento, em equilíbrio e viver dentro desta polaridade, a partir dessa compreensão, né, gente? Então acreditem no amor, nos relacionamentos, eles podem ser verdadeiros sim, quando a gente flui com eles em harmonia, no fluxo e no equilíbrio dessa energia do yin e do yang, do feminino e do masculino, dentro das leis universais da polaridade e principalmente quando estamos dispostos a nos tornarmos seres humanos melhores, né? Através da nossa expansão de consciência, através da busca do nosso autoconhecimento, que a gente não deve parar nunca, né, gente? Então, a minha contribuição hoje seria essa, né? Da gente olhar para nós com essa energia que a gente tem dentro de nós, a polaridade do yin e a polaridade do yang, perceber onde nós estamos mais exacerbando uma, energizando uma ou desenergizando outra, né?
e poder entrar e voltar para esse lugar de equilíbrio dentro de nós, né? Se tem alguma pergunta, alguma coisa aí, deixa eu ver aqui como é que tá. Tudo bem? Então tá, gente. Se tiver, pode deixar aqui nos comentários, né? A gente responde depois. Mas busquem dentro de vocês achar o seu lado yin e o seu lado yang. E perceba qual deles está mais ativo nesse momento, né? E buscar entrar de novo, né, no equilíbrio pra gente ter uma vida melhor. Um grande beijo no coração de cada um de vocês, né? Uma boa semana, restinho de semana, nós estamos no meio dela. E quarta-feira que vem, ao meio-dia, eu volto, né? Ah, peraí que tem uma resposta, uma pergunta. Esse machismo atrapalha muito o relacionamento. Muitos não querem fazer os afazeres domésticos porque eles acham que vão deixar de ser. Exatamente, Gê. E é essa estrutura que a gente, patriarcal, que a gente estava falando até agora, né? Sobre o que foi um comportamento aprendido e replicado, sem ao menos questionar, né? Porque muitas vezes nós, eu digo as mulheres, elas têm um terceiro turno, né? Elas trabalham às vezes em 2 lugares. Eu atendo uma enfermeira, ela sai correndo de um lado de um hospital, vai para o outro, às vezes faz plantão de madrugada, chega em casa, tem que cuidar do filho, tem tarefa escolar, tem roupa, tem isso, tem aquilo, e o esposo dela também não ajuda em nada, né? Ter essa consciência de olhar, isso faz parte, mas eu digo para ti assim, ó, que eu percebo que essas gerações que estão vindo agora, elas estão já com outro entendimento, né? Elas começam a olhar a partir do quê? Talvez, na nossa época, as nossas avós, elas não saíam de casa, elas estavam o tempo inteiro ali. Então, teoricamente, tinha-se um tempo a mais. Mas numa geração como a minha, por exemplo, a minha mãe, né, que tu conhece bem, ela já trabalhava e eu já via o meu pai ajudando em casa. Os meus irmãos, eles ajudam também, né? Então eu percebo o quanto essa olhar mudou essa compreensão do homem. E agora nós, no trabalho, né, indo para os empregos e nas corporações, enfim, fazendo nosso profissional, a gente não tem mais tanto tempo para isso, né? E aí vem a ajuda, né? Aí vem. Que bom que teu esposo tá agindo, fazendo a parte dele também, né? Porque às vezes eles acham que é obrigação, né? Nossa, fazer tudo, né? Uhum. É verdade. Tu lembra, né? Que o pai sempre ajudava, assim. Ele fazia almoço, cuidava da casa enquanto a mãe trabalhava, né? Porque ele se aposentou mais cedo. E esse lado, então assim, ó, tudo é aprendido, né? Então as gerações, elas vão aprendendo e replicando. Então olhar para esse lugar do masculino e achar que sim, que pode lavar uma louça, que pode fazer as coisas, que tá tudo certo, né? Não deixa de perder essa questão do másculo, né? Do que é ser homem perante eles. Aí, é o que eu falei anteriormente, como a gente entende, que a gente percebe como o masculino também sofre com isso, né? Porque se eu for ajudar demais, eu vou não vou ser aquele homem, né? Eles pensam assim, né? Eu vou deixar, olha, o que as pessoas vão aprender, né? Tem que ser aquele macho que grita, que fala e que tá ali fazendo o papel do homem nesse momento, né? Meu marido costuma dizer que não é por conta de ajudar no trabalho doméstico que faz ele ainda mais. E isso, é isso mesmo. O trabalho, a ajuda, né? Não é só a partir do lugar de homem que eu estou, de macho, né? Dessa coisa do patriarcado, do machismo, como a gente falou anteriormente. O ajudar é uma conexão de olhar para as mulheres e ver todo o movimento que elas fazem fora de casa e reconhecer isso também, ser solidário a isso. E também a obrigação é dos dois, né? Digamos assim, né? É uma união. Então vamos dividir as coisas. Claro que tem coisas que a gente faz mais, mas tem outras que eles também podem ajudar. Oi, Fran, tudo bom? Saudades de ti, querida. Beijo grande. Bem isso, eles se preocupam muito com o que os outros irão falar, justamente. Mas isso tá acabando, gente. Lembra que eu falei anteriormente ali? A gente precisa buscar o equilíbrio disso, para que isso vá mudando, né? Vai mudando esse olhar
que eles têm e que nós muitas vezes temos também, né, desde criança. Eu sei que muitas de vocês aqui têm filhos pequenos, né? Então, olha só, o que a gente faz quando a gente tem uma filha, por exemplo, e que a gente vai dar um presente, né? Ou mesmo sobrinha, neto, o que a gente faz? O que a gente dá? A primeira coisa que a gente dá para uma menina? Uma boneca. Então, esse cuidar já começa por ali, né? Ser a cuidadora. Então, a gente começa a cuidar daquela boneca, daquela criança, né? Então, a gente vai, a partir dali, buscando os nossos lugares, né? Daí a gente ganha o quê? Uma casinha, um fogãozinho, as coisinhas. Então, os nossos papéis já vão sendo direcionados a partir do lúdico, né? Do que a gente, nossas funções que a gente vai ter. E o que os meninos ganham? O que a gente traz para os nossos homens, né? O que a gente coloca? Não? É bola, é carro, muitas vezes, né? Alguns até a parte mais armas, né? A parte mais de luta, de jogos, né? De competição. Então a gente já começa a incutir no inconsciente deles de que a mulher cuida da casa, que tá ali através das coisas, né? Da boneca, da cozinhazinha que ela tem, tal. E não é que seja errado, não tô dizendo isso, mas o homem ele já vai para o outro lado, né? Então a gente precisa entender o equilíbrio e esclarecer isso muito para os nossos filhos, né? Que sim, esse homem ele pode estar aqui na cozinha junto, brincando, fazendo, arrumando, e essa mulher pode estar aqui também, né? Brincando, jogando e dirigindo, por que não, né? Hoje a gente, graças a Deus, com a evolução dos tempos, né? A gente evoluiu já em muitas coisas. A gente também tem lugar. O nosso lugar a gente vai escolher onde a gente quer estar. Apesar de todas as dificuldades que a gente levou e leva para estar para buscar o nosso lugar de direito, né? E a gente poder estar onde a gente deseja. Certo, gente? Obrigada, Célia. Que bom que você gostou. Mary, beijo no teu coração. Volta lá depois e ouve, porque ela vai complementar o nosso grupo de segunda, tá? Mary, ela faz parte do nosso grupo também. Um beijo grande para vocês. Até semana que vem. E tudo de bom, tá? Tchau, gente. Obrigada.